a gente perde um tempo danado fazendo a arte pra depois de alguns dias, com pouco tempo de uso, ela começar a sair, descascar, manchar, quando não é pra isso acontecer. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering e muralista. E eu recebi essa ideia de assunto pro vídeo lá no Instagram, na caixinha de perguntas. E isso também já foi uma dúvida minha. Qual o melhor material usar em cada superfície? Se tem algum outro material para fixar a arte depois de pronta? Então bora acabar com esse sofrimento agora. Quando eu estava começando a estudar lettering, eu comprei um curso que prometia ensinar a fazer artes em vários tipos de superfície, mas ele era basicamente a pessoa fazendo lettering com posca em várias superfícies diferentes. A pessoa só não contou que na maioria dessas superfícies que ela estava ensinando, a posca saía, ou vai desgastando, arranhando, descascando de alguma forma. A arte não fica mais ali, né? Não com a qualidade de quando você tinha acabado de fazer. E por falar em curso, se você quer dica de bons cursos para começar a estudar lettering, para daqui a um tempo você começar a realmente trabalhar com ele, ou se você já trabalha com lettering, mas quer se especializar, eu fiz um vídeo falando de todos os cursos e materiais que eu fiz e usei, pagos e gratuitos, e que vale a pena você conferir. E já adianto que esse tal curso que eu acabei de falar não aparece lá, até porque esse eu não indico pra ninguém. Então, baseado única e exclusivamente na minha experiência e nos meus estudos e pesquisas, vou te falar o que eu faço pra fixar a tinta em algumas superfícies das quais eu já trabalhei ao longo desse tempo personalizando objetos. Vamos começar pela madeira, que nós artistas usamos muito para fazer quadros, placas, guirlandas, caixas e até bolinhas de Natal. Tem gente que começa a preparação da madeira com primer, mas eu nunca usei. O que eu faço é, em alguns casos, queimar a madeira com uma tinta branca diluída em água, antes de já colocar a cor que vai ser ali o fundo da arte, caso você não vá usar a cor natural da madeira. E eu não sei porque o nome dessa técnica de passar essa tinta branca bem diluída é chamada de queimar, mas foi assim que eu aprendi. Então tô passando pra vocês. Isso vai ajudar com que a cor de fundo fique mais uniforme e pegue melhor na madeira. Ah, e a tinta é a PVA, a classicona, que você encontra em qualquer lugar em uma infinidade de cores. Sobre as canetas, dá pra usar todas aquelas permanentes, a Posca, a Molotov, a Unipaint, mas a diferença entre elas é que a Posca e a Molotov são tintas à base de água e a Unipaint é à base de solvente. Então, normalmente, a Unipaint ela fica com uma cor mais forte. Às vezes, a Posca e a Molotov ficam um pouquinho aguadas, mas nada do que algumas demãos ali, a mais uma, duas no máximo, para ficar tudo bem igualzinho. E também a Unipaint é um pouquinho mais chata de trabalhar. Se você quer ver a raiva que eu passo, assiste esse vlog aqui de eu personalizando 20 taças de vidro que eu usei só a Unipaint, para você ver o estresse que ela me deu. Mas no final deu tudo certo. Depois que a gente fez a arte, para deixar ela mais preservada, eu normalmente passo uma laca Posca ou verniz, como esse daí que você tá vendo. Eles são bem fáceis de achar também. E para não ter chance de dar ruim e acabar manchando a arte, eu deixo secar bem, normalmente aí de um dia pro outro, para só depois passar essa laca. Eu passo normalmente 2 demãos, já fica suficiente para mim, mas você pode passar mais se você quiser. E tanto a laca quanto o verniz normalmente tem acabamento fosco e brilhante. Me corrijam se eu estiver errado, porque do verniz eu tenho quase certeza que tem, da laca que eu não tenho certeza. Eu sempre uso fosco, porque mesmo no fosco ele ainda tem um pequeno brilhinho, muito sutil. Então, pra mim, aquilo ali já é o suficiente. Mas se você quer uma coisa mais brilhosa, com mais cara de envernizada, o verniz brilhante vai ser uma boa opção. Ju do céu, eu já vendi algumas placas de madeira e eu não passei nada pra finalizar elas. Vai dar ruim? Não necessariamente. Eu tenho uma aqui que eu não passei nada. Não sei nem se dá pra ver no vídeo, ela tá aqui em cima. Eu acho que não. Vou pegar pra vocês, espera aí. Ó, tá vendo esse aqui? Eu não passei nada até hoje. E ela tá bem ok. Tá focando, meninas? Tudo bom? E agora o medo é de não focar na minha cara agora. Essa placa já tem alguns anos que eu fiz e ela tá intacta. Mas ela não pega sol. E sempre que eu vou limpar ela é só com paninho úmido. Não passo nenhum produto nela. Paninho úmido não. Pano seco. Pano seco.
Então, como a gente não sabe como vai ser o cuidado que as pessoas vão ter, né, os nossos clientes ou quem a pessoa for presentear, e a gente não sabe se ela vai ficar preservada na sombra, se ela vai ficar numa área mais externa ou que pegue mais sol, é importante que a gente garanta uma vida mais longa possível para essa peça. Então, a partir de agora, eu te aconselho fortemente a passar a laca ou o verniz. E eu esqueci de comentar, mas tanto o verniz fosco quanto a laca, eles são branquinhos aí, como vocês viram no vídeo. Mas não se assustem, que depois que a gente passa, ele vai ficar levemente branquinho na madeira, mas depois que ele seca, ele fica completamente transparente. E para passar a laca, eu uso um rolinho de espuma, porque eu acho que deixa menos marca do que as cerdas do pincel. Mas é gosto e prática também. E na hora de passar, independente se for com o pincel ou com o rolinho, seja o mais delicado possível. Nada de ficar esfregando ali o pincel na peça e ficar passando várias vezes. Passa devagar, né, de forma sutil, delicada, poucas vezes, para evitar que manche. Vamos agora falar de vidro. E para falar de vidro, a gente tem que pensar nas finalidades de cada arte aplicada no vidro. Vitrines. Quando eu faço vitrines, eu uso basicamente canetas à base de água, como a Posca, a Molotov, a Pilot, porque normalmente o objetivo delas é temporário, para uma época do ano, e depois os donos da loja vão e apagam aquela arte ali. Então eu faço o esboço na frente da vitrine com o giz, e na hora de finalizar e passar a caneta, eu vou pro lado de dentro da vitrine e passo tudo ao contrário, já que menos pessoas ficam passando ali pela parte de dentro, então a chance de preservar por mais tempo possível é maior. E fora que eu gosto mais do acabamento na parte de dentro também. Se você quiser ver com detalhes como eu faço essas vitrines, já tem vlog aqui no canal, que tá com essa capa que tá aparecendo na tela. E é sempre muito divertido, aconselho vocês a assistirem. Mas se a vitrine é pra durar, se o objetivo é que ela fique lá por tempo indeterminado, uma boa alternativa também, além da caneta, que se cuidar direitinho, ela fica, é usar uma tinta epóxi. A tinta epóxi é uma tinta mais resistente, mais grossa, ela tem até um acabamento meio emborrachado, meio plástico, então ela vai fixar melhor. Só que ainda assim eu acho que eu faria por dentro, porque eu acho que o acabamento fica mais fino, sabe? Mas aí é de gosto. Fora que fazer por dentro também é muito mais difícil. Ainda mais quando você vai desenhar letras. Mas é uma forma de deixar a arte mais protegida. Aí fica a critério do artista. Se você já fez alguma vitrine, já usou tinta ou usa caneta normalmente, me conta aqui qual foi a sua experiência. E antes da gente continuar falando sobre o vidro, deixa eu te fazer uma perguntinha. O senhor ou a senhora já está inscrito neste canal? Se não, já clica no botão aqui embaixo, eu não sei exatamente onde fica, para me dar aquela ajuda se tornando um inscrito e garantir que você não perca mais nada que sai por aqui. Toda quarta e todo sábado. E tem shorts também agora saindo terça e sexta. Ou seja, tem conteúdo de quase domingo a domingo aqui. Cada dia a gente tá conseguindo estar mais presente aqui no YouTube. A gente, no caso, eu mesma, né? Que eu sou sozinha pra fazer tudo. Mas um dia, isso há de mudar. Aproveita e faz aquele Bertflix esperto nos vídeos que já tem aqui. Deixa seu like sempre que você assistir alguma coisa. Se quiser interagir comigo aqui nos comentários, eu vou adorar. E tudo isso pode parecer besteira, mas é importante demais para o crescimento do canal. Então eu tô contando com a sua ajuda. Voltando ao assunto vidro, se o objetivo for personalizar peças, objetos, o que eu tenho feito é usar a caneta à base de solvente, a tal da Unipaint, para personalizar taça, copo, perfume, tanto de vidro quanto de plástico. Vai se aplicar aos dois, tá? Tem risco de sair? Tem, não é impossível, mas é muito mais difícil do que a Posca, que é a base de água. E com o bom uso, a pessoa tendo cuidado, né, tanto na hora de usar quanto na hora de lavar, no caso de copos e taças, ela tem uma vida bem longa. E fazendo uma pesquisa para esse vídeo, eu descobri que tem tinta para vidros, que é chamada de tinta vitral, que aí depois de fazer a arte você leva para o forno para assar aquela peça e aí ela vai fixar para valer. É o mesmo princípio de decorar porcelana, mas como eu nunca fiz porcelana, eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas eu achei válido trazer essa outra opção para vidro também, para você poder testar do lado daí, né, sabendo que existe. E se você testar, você corre de volta para esse vídeo para me contar qual foi a experiência, porque eu quero saber. E vai ser muito legal você poder compartilhar isso com a galera que tá assistindo a esse vídeo
quando vier do futuro. Sobre canetas à base de água em vidro, esquece. Mesmo que você não tenha pretensão de lavar muito o objeto, como as taças, ela sai muito fácil. Há uns anos atrás, eu fiz uma arte num pote de café aqui em casa, para poder testar, né? Tanto a superfície de vidro, como a fazer em uma superfície um pouco mais curvilínea, diferente do que eu vinha fazendo normalmente, que era só no papel. Alguns anos se passaram e olha como ela tá hoje, no momento deste vídeo. Toda arranhada, toda descascada, praticamente de só manusear o pote. Ô Ju, mas e sobre esboço? Você faz algum ou você vai na mão livre direto? Sempre que dá, eu faço um esboço. Pro caso das taças, eu normalmente faço um esboço num papel vegetal e boto ele por dentro da taça pra me guiar. E no último vídeo que eu postei aqui, que foi o que eu falei agora há pouco, das 20 taças de vidro que eu personalizei, não tem só perrengue. Tem todo esse processo criativo, todo o processo de trabalho e de execução, desde a concepção da ideia até a taça finalizada. Então vale muito a pena você assistir ele. Essas taças foram uma encomenda para convites de padrinhos e madrinhas de casamento. Nos eventos de personalização, que os que eu fiz até hoje foram de perfumes, eu normalmente faço a mão livre, porque a arte é menor, é mais rápida, mais simples, é basicamente escrever o nome ou escrever alguma coisa, e nem tem a opção de escrever num papel o esboço e colocar por dentro do vidro, né, por dentro da embalagem. Mas nesse caso não tem problema, porque é um serviço bem mais tranquilo. E em todos esses casos eu não passo nada para fixar, que a tinta à base de solvente já dá uma segurada bem boa. Metal. Minha experiência com metal é muito pequena e se resume a basicamente uma garrafa térmica. Mas eu quis trazer essa superfície para vocês para já adiantar o que não dá certo, que é, no caso, as canetas à base de solvente. Eu fui usar a Unipaint na esperança de que, já que ela fixa no vidro, ela vai fixar no metal também. Mas não rolou. Ela borrou, ela manchou, sei lá, parece que derreteu. Sendo que naquela garrafa só era colocada água gelada. Então eu não sei por que ela derreteu. Mas enfim, ela não fixou, então eu não indico. Como não deu certo, eu fui pesquisar uma alternativa que talvez funcione, que são as tintas esmalte. Então, se você testar ou se você já fez alguma personalização em metal, conta aqui também o que deu certo. E por falar em não dar certo, teve outra superfície que eu não vou dizer que não deu certo, mas a arte já tá desgastada, que é na fórmica. Eu fiz essa bandeja pro meu irmão há uns anos atrás usando caneta Posca. E ele usa essa bandeja sempre pra almoçar, fazer refeições, enfim. E mesmo colocando um paninho por cima, dá pra ver que ela tá bem desgastada em alguns pontos. Mas eu apostaria alguma coisa aí que, se na época eu já conhecesse a Unipaint e tivesse feito com a tinta à base de solvente, eu acho que ela ia estar praticamente perfeita hoje. Quando tiver um tempo aí, eu tenho planos de refazer não só o pote de café, como a bandeja, e aí eu venho aqui mostrar pra vocês o resultado. Refazer com a Unipaint, né? Os dois casos. Vamos falar de parede? Vamos! Muita gente pergunta se eu passo alguma coisa depois que eu finalizo a arte em parede. E a resposta é não. Mesmo arte em giz, Ju? Mesmo arte em giz. Eu já vi gente passando spray de cabelo, verniz em spray e acabar manchando o trabalho. E, gente, vamos ser muito práticos aqui? Vocês sabem que eu sou muito prática, né? Se a galera não ficar passando a mão, se o lugar que a parede tiver não tiver muita rotatividade de pessoas, a arte vai se manter lá. Às vezes, se ela tiver em um ambiente talvez um pouco externo, né, ou assim, aberto nas laterais e coberto, ela talvez mereça um retoquezinho, sabe, um carinho a mais, porque é normal. Mas ela não sai assim também. Eu fiz essa parede num terraço coberto, mas aberto nas laterais, e ela tá lá, acho que já tem um ano. E ela tá muito bem até hoje. E quando as artes são em tinta, também não tem a necessidade de passar. Por quê? Porque a gente usa, eu pelo menos, uso tinta pra parede. Quando a gente vai pintar a nossa casa, depois que a gente passa a tinta, a gente passa outra coisa? Não, é o mesmo princípio, gente. A diferença é que tem um desenho ali, ao invés de você ter passado o rolo diretão com a tinta. Então, se você usar materiais de qualidade que você sabe que vai durar, então não tem risco. E as canetas à base de água também respondem muito bem. Elas não saem assim. Mas se as paredes forem de ambientes externos, eu sugiro usar a Unipaint. Esquece a Posca também, porque pode acabar correndo o risco dela escorrer, manchar um pouquinho por conta de chuva, essas coisas. E se for necessário, ou se o cliente quiser dar uma limpada na parede de vez em quando, o que eu aconselho é passar um pano úmido de forma bem delicada. E também de tempos em tempos, né?
uma distância longa de tempo aí. Nada de esfrega-esfrega, tá? Pra passar o paninho com cuidado. Nesta altura do vídeo, você já percebeu que não dá pra usar qualquer material em qualquer superfície, não é mesmo? Porque cada superfície absorve e reage ao material de uma forma diferente. E eu te contei as experiências que eu tive até hoje. E como vocês podem ver, eu ainda não testei tudo. Então, se você já testou alguma coisa diferente e que pode ajudar a mim e a outros artistas, não esquece de comentar aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e faz um Bertflix nos vídeos que tem aqui, porque eles vão te ajudar demais a empreender com a sua arte e a poder viver dela. E pra gente ficar mais pertinho, você poder acompanhar os bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!